Boa tarde, tudo bom? A gente está na continuidade das nossas aulas de revisão. É importante você lembrar disso, porque a gente está trabalhando conteúdos que você já viu, com o intuito de prepará-lo para a próxima avaliação. Provavelmente, muito provavelmente, a última avaliação que você vai ter em ciências enquanto aluno, aluna do 7º ano, não é verdade? Que bom! A maioria, quase a totalidade dos nossos alunos vão superar a avaliação de ciência, como já superaram as outras avaliações. Estão firmemente caminhando para o 8º ano. Alguns poucos alunos, pela minha contagem, não vai além de 10, por razões diversas, ainda vão precisar de fazer prova de recuperação. Acho que você não está nesse grupo. Então, para que realmente você consolide a sua posição, não venha fazer parte desse grupo dos 10, que não é um grupo muito interessante de estar, não é verdade? Sugiro que você continue trabalhando com o material que a gente coloca lá no AVA, fazendo as questões, se preparando, como você tem se preparado. Procure fazer ainda melhor do que das próximas vezes. Então, como é aula de revisão, a gente está aqui relembrando coisas que vimos no passado, inclusive cenas que você já viu. E é interessante você perceber, já vi isso, que ótimo, significa que a sua memória está muito boa, está funcionando plenamente. A aula, então, essa que você está aqui acompanhando, tem uma parte que é de história. Porque a gente precisa entender como chegamos até aqui, como estamos utilizando os recursos que hoje nós usamos. Relembrar a história é muito bom. Mas o principal da aula é o conteúdo sobre máquinas térmicas. Entender o que são máquinas térmicas, diferenças existentes entre as máquinas térmicas, o funcionamento é fundamental, são os objetivos principais dessa aula. E a gente tem algumas questões para que você possa respondê-las. Respondendo essas questões, você já faz uma autoavaliação, já percebe como está o seu conhecimento nesse momento. Se ele ainda não estiver bom, retorne à aula, assista novamente, veja o conteúdo que está postado lá no AVA, ok? Então, vamos à primeira parte, sobre história e sobre máquinas térmicas. As máquinas que tanto nos acompanham são, na história humana, relativamente recente. O grande desenvolvimento das máquinas a partir da segunda metade do século XIX. E, obviamente, no século XX e agora no século XXI, uma expansão muito veloz das máquinas, da utilização de máquinas. Mas a gente quer voltar no início, lá na aurora da humanidade, quando a nossa espécie estava começando a surgir no planeta. Naquela época, os nossos ancestrais estavam sós e inseguros diante da natureza. Por quê? Em relação aos outros animais,
Nós humanos somos relativamente frágeis, não temos garras como um tigre, nem os seus dentes, não temos a força de um urso, não temos a velocidade de um leopardo, o poder de um elefante, mas temos duas coisas importantes. Temos a capacidade de, formando grupos, cooperar entre si, a capacidade de dominar a natureza e, a partir dela, construir ferramentas com pedras, com pedaços de vidros, com pedaços de madeira e, principalmente, dominar o fogo. Fogo para nossa proteção, para aquecimento, para preparo dos alimentos. Imagine esta cena que aqui aparece. Ela ilustra algo que é muito próprio dos humanos. Nós humanos, nós nos agregamos, nós formamos grupos, nós cooperamos. E essa cooperação, ela é tanto maior quanto dividimos as nossas tarefas, nos especializamos. Veja, por exemplo, neste quadro, tem dois humanos que estão preparando o couro, tem outro que está preparando uma ferramenta de pedra. Ao fundo, as mulheres estão preparando alimento. Tem alguém que foi buscar combustível, tem os caçadores, tem os artistas que conseguem, por meio da sua arte, transmitir conhecimento, transmitir informações. Vamos falar um pouquinho dessa evolução, por exemplo, na Antiguidade Clássica. Há 3.500, 4.000 anos, os egípcios reuniam grande quantidade de pessoas num só local, milhares de pessoas, e essas pessoas, além da força física, utilizavam-se de máquina, essa espécie de trenó, que era puxado sobre a areia, levava esses grandes blocos de granito para serem incorporados à construção de pirâmides. Às vezes, as máquinas eram produzidas com o propósito de desenvolver o raciocínio. Veja, essa máquina que fazia parte de um experimento para mostrar como se podia utilizar o vapor para movimentar estruturas. Mas às vezes se faziam máquinas como essa aqui, utilizada para transferir água de um curso d'água de um rio para um depósito. Na Idade Média, utilizava-se, por exemplo, a força motriz da água para movimentar os moinhos que iam moer o trigo para fabricar o pão. Essa peça era movimentada pela água, estava conectada lá no interior dessa casa a outras peças que iam triturar o trigo. Mas além da água, era utilizada também a força do vento, como esse moinho, que ainda hoje existe, por exemplo, na Espanha, são até atrações turísticas. A evolução também permitiu que as grandes
igrejas construídas na Idade Média pudessem ser erguidas. Vejam esse guindastre que permite o transporte dessas estruturas em alturas relativamente elevadas. Esse guindaste que agora aparece, ele foi usado na construção da Catedral de Nossa Senhora de Paris, que a gente chama de Notre Dame, Nossa Senhora. Uma grande invenção na Idade Média, essa daqui. É uma prensa de madeira, inventada por um alemão chamado Gutenberg, e essa prensa permitiu que livros fossem produzidos em maior quantidade e em menor tempo. Qual a vantagem? A difusão de informações. Os livros possibilitam esta situação, espalhar informações, espalhar conhecimentos. Mas, às vezes, esse conhecimento era usado para fins não muito pacíficos, aliás, nada pacífico. Esse instrumento aí era utilizado nas guerras. É uma catapulta, usado para arremessar objetos sobre as muradas dos castelos. Na Idade Moderna, temos a Era das Máquinas. Aparecem as grandes máquinas térmicas. Essa aqui é uma locomotiva a vapor para relembrarmos aquele momento. Começam a surgir os primeiros automóveis no início da segunda metade do século XIX, 1850. A Revolução Industrial, que ao longo do seu estudo você vai ouvir muito falar, porque foi um acontecimento extremamente importante na nossa história, começou na Inglaterra no século XVIII, final do século XVIII, e caracterizou-se por ser um processo de mecanização do sistema de produção. Antes, a produção do que era necessário para os humanos era manufaturado, feito à mão. Com a Revolução Industrial aparece a maquinofatura, produção pela máquina. Consequências. A máquina ela é muito mais eficiente, tem uma produtividade maior, se produz mais com menos custos. Resultado, maior lucro para o dono da máquina. Relembrando como funciona uma máquina térmica, veja esse esquema. Nós temos o aquecimento da água, essa água aquecida, o vapor da água ocupa maior volume, vai exercer uma maior pressão nas paredes da estrutura que contém esse vapor. Essa pressão faz com que um pistão seja movimentado e a energia que era térmica é transformada em energia mecânica, energia de movimento, que vai movimentar a roda por meio do sistema de biela e virar para aqui. O motor a combustão que aparece nos automóveis caracteriza-se por obter energia a partir da queima de combustível, tendo combustível e oxigênio no interior do motor, vai ter uma faísca e aí o movimento do pistão vai proporcionar a realização de trabalho. O motor a combustão pode ser combustão externa, interna. Veja no quadro diferenças que você precisa saber. A combustão é
externa porque ocorre fora do motor, na fornalha associada à caldeira. A combustão interna é dentro do motor, onde se dá a explosão após a descarga elétrica, após a faísca. O combustível utilizado nos motores a combustão externa são geralmente sólidos, madeira, carvão. O combustível utilizado no motor de combustão interna é líquido, gasolina e diesel, que são derivados do petróleo, o álcool. Vamos fazer os exercícios? Olha este primeiro exercício. O rendimento das máquinas térmicas nunca é 100%. Por qual razão? Já pensou? Pense rápido, por quê? A resposta, provavelmente você sabe. Há uma perda de energia sob a forma de calor em qualquer máquina térmica e essa energia não tem como ser aproveitada. Vamos para a próxima questão. São consideradas máquinas térmicas. Máquinas térmicas. Força humana e força animal, roda d'água e moinho de vento, máquinas a vapor e motor a combustão, turbina a vapor e moinho de vento. Então, a resposta é força humana, não. Roda d'água e moinho de vento, não. Máquina a vapor e motor a combustão, sim. Portanto, letra C. Essa aqui fala sobre a Revolução Industrial, assunto que a gente vai comentar um pouquinho mais na nossa próxima aula, que você assiste ainda nessa tarde. A gente quer ver a Revolução Industrial sob o prisma da ciência. Então, veja você, a Revolução Industrial, além de modificar de forma relativamente rápida toda uma sociedade, também refletiu na ciência como um todo. Teve impacto muito grande a Revolução Industrial na ciência. Por quê? Porque proibiu os cientistas de produzir novas máquinas? Porque desvalorizou a área, já que as máquinas substituíram os cientistas? Porque a disciplina de ciência se tornou obrigatória para todos? Ou porque valorizou a área no intuito de melhorar suas máquinas? Certamente você respondeu que valorizou a área no intuito de melhorar suas máquinas. E é interessante observar que a Revolução Industrial começou no país no qual a ciência estava mais desenvolvida. Tinha uma maior quantidade de universidades, tinha uma maior quantidade de cientistas. E a Inglaterra, durante muito tempo, foi uma potência. Por quê? Porque investiu na formação de cientistas, na ciência, na valorização do trabalho científico. Não há como um país se desenvolver se não há investimento em ciência, se as pessoas que pensam não possam pensar livremente e não tenham seus pensamentos respeitados, valorizados e suas ideias implementadas. Por isso que a Inglaterra, durante muito tempo, foi a grande potência, não só europeia, ainda hoje é uma potência europeia, como mundial. Depois foi suplantada pelos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos passaram a ter
muito mais cientista do que a Inglaterra e muito mais universidades do que a Inglaterra. Vamos para a próxima questão? É sobre energia limpa. É aquela que não libera gases poluentes na atmosfera, reduzindo assim impactos ambientais. Qual não pode ser considerada energia limpa? Energia produzida pelas hidrelétricas? Pelas termoelétricas? Energia solar? Energia eólica? Bom, certamente energia produzida pelas termoelétricas que vão produzir energia elétrica consumindo combustível, queimando diesel, queimando carvão. Vamos para a próxima? Veja você a próxima, então. Explique de forma resumida o funcionamento básico de uma máquina a vapor. De onde vem a energia usada pela máquina? O que acontece com essa energia durante seu funcionamento? Uma resposta possível está aí. Verifique essa resposta com muita atenção e tenha ela em mente quando você vier a escrever sobre este tema. Agora, a gente quer fazer alguns comentários e nos despedir dessa aula. Esta aula teve o propósito de mostrar um pouco da evolução das máquinas construídas pelo homem. Imagine você que agora tem 12, 13 anos, quando tiver 60 e alguns anos como eu tenho, quantas máquinas você terá presenciado o surgimento? Quando eu nasci, na década de 50, não tinha telefone celular, não tinha computador, uma série de máquinas que hoje fazem parte do seu cotidiano não fizeram parte do meu cotidiano. Imagine as máquinas que irão aparecer. Que consequências elas trarão? Certamente trarão boas consequências, mas poderão trazer consequências ruins. Cabe a você, humano, pensar, contribuir para que as consequências melhores da utilização das máquinas sejam as consequências que preponderem. Pense nisso. Tchau, bom final de semana, até as próximas aulas, presenciais e virtuais. Veja você a próxima, então. Explique de forma resumida o funcionamento básico de uma máquina a vapor. De onde vem a energia usada pela máquina? O que acontece com essa energia durante seu funcionamento? Uma resposta possível está aí. Verifique essa resposta com muita atenção e tenha ela em mente quando você vier a escrever sobre este tema.
Agora, a gente quer fazer alguns comentários e nos despedir dessa aula.